Facebook no movimento Brasil País Digital. Nosso próximo painel Negócios Exponenciais reúne vários especialistas dos novos modelos de negócios baseados em tecnologias disruptivas. Convidamos ao palco Margarize Correia, fundadora e CEO da BEI Brasil, uma organização sem fins lucrativos localizada no Vale do Silício, focada em aproximar o ecossistema de profissionais empresas brasileiras e americanas e promover interação e negócios entre os dois países, com quem a ABS selou recentemente uma parceria estratégica. Chamamos também Andy Zhao, diretor executivo do Global Gateway do Silicon Valley Bank. Por favor, vem para cá. Instituição financeira que foi crucial para apoiar a criação do ecossistema de inovação no Vale do Silício e é classificada pela revista Forbes como um dos melhores bancos da América. Nosso terceiro palestrante é Daniel Scaba, fundador e CEO da empresa israelense Ibtec, que conecta o mercado brasileiro com o ambiente empreendedor de Israel, país conhecido como a nação das startups, e com quem a ABS também selou uma parceria estratégica. Convidamos ainda Gerson Schmidt, fundador e presidente do Conselho de Administração da Paradigma Business Solutions. Palmas. E que é também membro do Conselho Deliberativo da ABS, que será o moderador dos debates. Muito bem-vindos. Obrigado. Bom dia a todos. Prazer continuar fazendo parte desse evento. E com a primeira parte que nos deixou bastante inspirado, acredito que nós vamos ter uma nova oportunidade com os painelistas que participam desse novo momento e vamos discutir o que, de fato, tem de experiências, de conhecimento que nós podemos trazer aqui na nossa realidade, aprendendo um pouco com a experiência israelense, um pouco com a experiência do Vale do Silício, e nós vamos trazer pessoas que vivem essas realidades nos seus locais de trabalho, no seu dia a dia, e vão poder compartilhar conosco aquilo que nós possamos trazer para o Brasil e talvez fazer um relacionamento internacional com conexão Israel, Califórnia, Brasil, São Paulo. Muito obrigado. Vou convidar os nossos palestrantes a iniciarem as suas falas. Nós vamos falar aproximadamente por 15 minutos. Ao final de cada fala, cada um dos outros painelistas vai fazer uma pergunta para o seu colega. E no final das 3 falas, nós vamos abrir para que o público possa fazer as suas perguntas. Nós estaremos recebendo pelo WhatsApp. Então, nós vamos começar a apresentação pela BEI Brasil, com a nossa colega Margarize Correia. Peço que você assuma o palco e nos fale um pouco sobre crescimento exponencial. Muito obrigado. Obrigada, Gerson. Obrigada aos amigos da ABS pelo convite, Rodolfo, Francisco. Muito bom rever vocês e rever aqui vários amigos e fazer novos. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre o porquê que o Vale do Silício se tornou o que é hoje, né? E vou também falar um pouquinho da relação Brasil-Silicon Valley. E também vou falar um pouquinho sobre o que é a nossa organização. Antes, só para eu saber quem é que está aqui, quantos empreendedores temos na plateia? Fantástico. Quantos administradores que estão olhando para a transformação digital de suas empresas? Muitos também. Quem já foi no Vale do Silício? Uau, vários de vocês. Bem, então vocês me ajudem. Se eu falar alguma coisa que vocês já sabem, por favor, podem interromper, complementar, enfim. Eu coloquei esse mapa para o caso daqueles que ainda não estiveram lá. O Vale do Silício começou como uma região relativamente pequena. A região do Vale tem hoje um pouco mais de 3 milhões de habitantes. Começou aqui nessa região do sul, com Palo Alto, onde está
onde foi criada a HP, a Santa Clara, onde está a Intel, Cisco, a sede da Cisco, Cupertino, onde é a sede da Apple. Obviamente, a Stanford University tem grande papel, e as outras universidades locais, para o Vale ser o que é hoje. Porém, ao longo desses últimos 10 anos, a região foi crescendo. Então, temos ali em Fremont, Tesla, um pouco mais ao norte, o complexo da Oracle, e, obviamente, São Francisco, com Airbnb, Uber, Twitter, que estão lá naquela região. Quem sabe que o branco não é mais a população do Vale do Silício? Branco já não é a maioria, mas no Vale do Silício. Olha aí, os asiáticos e os hispânicos tendo a maioria da população. Eu estou falando isso porque o que se atribui à inovação do Vale, em grande parte, um dos componentes é a diversidade e o talento que existe naquela região. Houve um estudo de uma organização americana, onde mais de 50% das startups que são consideradas unicórnios foram fundadas, tem um fundador imigrante ou um cofundador imigrante. 70% das empresas têm pessoas imigrantes em posições de liderança sênior. Quem é que está lá no Vale? Então, 38% da população do Vale é formada por estrangeiros. Quem são eles? E onde nós, brasileiros que moramos lá, estamos? Vejam ali, a Ásia, 34%. Os brancos, como a gente sabe, são minoria agora, 34%, 25% latino e hispânicos. Como é que se dividem? 17% México, 17% China, 14% Índia, 11% de outros países asiáticos, 11% das Filipinas. E olha aqui os 9%, nós brasileiros que moramos lá, dividimos esses 9% com outros países das Américas. Esse dado aqui, gente, é super importante, porque, vejam só, dos estrangeiros, 64% de todo mundo que trabalha no Vale, 64% são nascidos fora do Vale do Silício. Das mulheres, vejam esse dado de 77%. As mulheres, entre as idades de 25 a 44 anos, 77% delas trabalham no mercado de IT. Então, a diversidade é um componente essencial para a inovação no Vale do Silício. O outro dado super importante para gerar essa inovação que a gente tem visto lá do Vale é o número de patentes. Olha o número de patentes somente no ano de 2018, quase 20 mil patentes aprovadas. 53%, elas representam 53% do total de patentes no estado da Califórnia, 12% de todas as patentes dos Estados Unidos. Obviamente, a abundância de recursos. Esse é outro aspecto super importante para gerar a inovação que a gente está vendo no Vale do Silício. Vejam vocês, em 2017, 24 bilhões investidos somente no Vale do Silício. No ano de 2018, foi maior o investimento do que na época de 2000, quando houve o primeiro boom das startups. 50 bilhões. O Andy Sal, que está aqui do meu lado, vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu vou passar esse slide um pouco mais rápido, mas eu só queria contrastar. Vejam vocês, enquanto somente no Vale do Silício, em 2017, foram investidos 24 bilhões, na América Latina inteira, 1 bilhão.
Vejam vocês em 2018. Tudo bem que a gente está correndo atrás do prejuízo, o ecossistema está amadurecendo no Brasil, tem muito mais empreendedores, mais investidores e gente muito talentosa criando empresas sólidas. Mesmo assim, o valor comparado ao que é investido no Vale e nos Estados Unidos, de modo geral, ainda é infinitamente superior ao que é investido aqui no Brasil e na América Latina. Mas, então, agora eu quero situar um pouquinho o Brasil dentro dessa região, dessa meca da inovação. O Brasil é um país muito importante, relevante para o Vale do Silício. Então, aqui eu juntei alguns dados, que alguns deles vocês talvez já saibam, mas eu achei super importante a gente situar. Vocês sabem que o São Paulo, em número de corridas, é o maior mercado do Uber. Rio de Janeiro, número 3. Instagram, mercado número 2. O Brasil é o mercado número 2. O WhatsApp também é o mercado número 2. O Brasil tem mais de 120 milhões, somente atrás da Índia, com 200 milhões. O Google tem 97% de mercado aqui, como site de busca, no Brasil. Facebook, número 3. Brasil é o mercado número 3 para o Facebook, com 130 milhões de usuários. Agora, se você acha que você ganha pouco, um outro dado importante aqui, que é importante a gente ressaltar, porque que o Brasil também é importante para o Vale, a média salarial comparada a outros países emergentes, ela é maior, né? Índia, a média salarial é muito menor do que no Brasil. Agora, a relevância também do Vale do Silício para o Brasil está também representada nessas empresas. Do Vale do Silício para o Brasil. Está ali errado, desculpa, gente. Olha só, nesses últimos 3, 4 anos, olha quantas empresas lá daquela região vieram abrir operações aqui no Brasil. WeWork, Zendesk, Spotify, Salesforce, Uber, isso somente nesses últimos 3, 4 anos. Recentemente, agora, acabaram de abrir operações aqui, essas outras 3 empresas, Vivino, Juvo e Mines, que são fintech. A Juvo e a Mines são fintechs. A Hoberton, que é uma escola para preparar engenheiros, também está começando a explorar o mercado brasileiro. Então, o mercado brasileiro tem muita relevância para o Vale do Silício. É um mercado importante. Agora, o inverso também é verdadeiro. Esse slide mostra as empresas brasileiras que estão atuando lá no Vale do Silício. Eu não sei, eu acho que eu estava conversando com alguém aqui, desculpa, esqueci o nome, que conhece o Daniel Dalla Rosa, da Cyclades, fundador da Cyclades, que foi a primeira empresa brasileira a explorar. Ele é um pioneiro, foi para explorar o Vale do Silício, conseguiu fazer a sua empresa crescer, vendeu a sua empresa mais tarde. E agora, recentemente, nesses últimos 3, 4, 5 anos, a gente está vendo todas essas empresas que estão ou com pequenas operações, ou com pequenos laboratórios no Vale do Silício, ou realmente contratando e atuando dentro do mercado. Vocês já viram falar da Bov Control, por exemplo, Pipefy? Essas empresas são familiares para vocês? Para várias pessoas, né? Eu vou falar de algumas delas um pouquinho mais. Acho que uma delas que a gente particularmente ajudou no BEI Brasil é a Movile. A Movile, quando foi para o Vale do Silício em 2012, tornou-se uma parceira nossa e nós ajudamos a Movile a navegar aquele mercado e a fazer parcerias com empresas que eram importantes para a Movile na época, como Apple e Google.
Além disso, a gente também ajudou a identificar e contratar talento, que a briga por talento ela é mundial e, principalmente no Vale do Silício, é acirrada. Nós fizemos um estudo no ano passado, no BEI Brasil, e notamos e descobrimos que há 39 empresas brasileiras operando lá na Bay Area. Muitas delas começaram agora, há 2, 3 anos. Vocês sabiam disso? 39 brasileiros. Há um estudo, o US Census Bureau mensura que mais de 400 mil brasileiros moram nos Estados Unidos. Na região da Califórnia, não se sabe ao certo, mas, com certeza, mais de 30 mil. Vários deles trabalham nas empresas de tecnologia do Vale e muitos deles estão criando ou expandindo empresas para o Vale. A maioria é homem, de 40 a 49 anos. Eu estou colocando esses 3 aqui, e as histórias deles são bem diferentes. Quem conhece o Mike Krieger? Mike Krieger é brasileiro, fundador do Instagram. O Mike Krieger, obviamente, já está lá há muitos anos, né, e é um caso conhecido. Agora, um caso mais recente de outro brasileiro que foi para lá é o Henrique do Bugras. Alguém aqui conhece o Henrique? O Henrique fez muito sucesso aqui junto com o Pedro Franceschi, o sócio dele, com a Pagar.me. Eles venderam a Pagar.me, mudaram-se para o Vale do Silício e estão arrasando com a Brex, que é um cartão corporativo para startups. Eles levantaram mais de 300 milhões, eu acho, 375 milhões, e hoje a Brex, um ano e pouco depois do lançamento, está sendo avaliada em mais de 2 bilhões. Brasileiros, 2 brasileiros que estão arrasando lá em São Francisco. Alex Dantas. Alex já não é tão conhecido, mas o que ele está fazendo é super interessante. Ele lançou o maior coworking space focado em robóticas e IoT e realidade virtual. Ele está promovendo, resolvendo um problema que as startups de hardware têm, que é o problema de espaço para a sua fase de conceito. Então, eu acho que a gente vai ouvir falar muito do Alex. Puxa, acabou meu tempo, gente. Olha, então, aqui, BEI Brasil, vou resumir 1 minuto, tá? Um pouquinho só do que a gente faz. A gente organiza muitos eventos como esse para juntar a comunidade do Vale do Silício que tem ligação com o Brasil, ou que investe no Brasil, ou que tem interesse no Brasil. São americanos, chineses, indianos que moram naquela região e, obviamente, os brasileiros do setor de tecnologia que trabalham e vivem naquela região. Então, aqui alguns dos eventos que a gente fez, nossa conferência na Stanford University, aqui o fundador do WhatsApp, nesse outro aqui, o fundador falando na nossa conferência, o cofundador da Siri, o Mike Krieger também participou da nossa conferência anual. Aqui a conferência do ano passado no LinkedIn, na sede do LinkedIn, em São Francisco, e a deste ano na SRI International, que é o antigo Stanford Research Institute. Aqui abaixo, uma programação especial que a gente organizou para os executivos brasileiros de tech que estiveram conosco lá por 4 dias. O Rodolfo, inclusive, também participou. Esse é um programa novo que a gente acabou de lançar, porque a gente também quer ser exponencial e lançou a Ponte Digital. O que a gente está fazendo lá, provocando conversas e promovendo conexões, a gente agora vai fazer virtualmente com as pessoas aqui do Brasil fazendo perguntas para os líderes lá do Vale do Silício. Nossa comunidade hoje é mais de 10 mil pessoas.
A gente já ajudou aí mais de 50 empresas brasileiras e americanas. E temos vários cases onde estamos ajudando algumas empresas brasileiras a resolverem problemas específicos. E essas são alguns dos parceiros que hoje a gente tem. O Uber, inclusive, o Uber de São Francisco, nos procurou, porque quando estava lançando o seu centro de inovação aqui em São Paulo, a gente ajudou, deu uma mãozinha com algumas ações para o Uber. Aqui é o slide mais importante, é o meu time. Quando eu lancei Bay Brasil, eu convidei vários executivos que moram lá naquela região há muitos anos e que compartilhavam comigo essa visão de que, juntos, nós podemos criar mais oportunidade, mais diálogo entre o Brasil e o Vale do Silício. Então, é isso que a gente está fazendo. Muito obrigada. Obrigado pela sua apresentação. Antes de começarmos a apresentação do Andy, nós vamos dedicar uma pergunta para cada um dos colegas painelistas, a apresentação da Margarise, porque no final vamos abrir ao público. Então, Daniel, você pode fazer a primeira pergunta, na sequência o Andy. Obrigado. Bem, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo no Bay Brasil. Realmente é uma necessidade, o entendimento desses dois mundos, o mundo do Vale, o mundo do Brasil, para eventualmente criar uma plataforma de cooperação. Um dos slides que você mostrou era o slide das empresas brasileiras atuando no Vale. Você sabe dizer se essas empresas, quando decidiram ter um posicionamento no Vale, elas já estavam dando seus passos nesse mundo de inovação aqui no Brasil? Se foi uma ação, vamos começar pelo Vale para depois atuar no Brasil, ou atuar no Brasil para depois no Vale, ou em paralelo? Você sabe dizer um pouco do perfil dessas empresas? Claro. 1 minuto para a resposta. Temos ambos os casos, né? Eu citei a Móvel, que já atuava aqui no Brasil e que sentiu a necessidade de expandir e foi para o Vale. Hoje, a Móvel está presente em 7 países, né? Além de ter presença no Vale e também lá na Flórida, está presente também em 7 países. No caso do Henrique, do Burgaz e do Pedro Franceschi, que fundaram a Brex, eles venderam a empresa deles aqui e aí foram para o Vale, foram estudar, aí abandonou o Henrique, acho que passou um tempinho na Stanford, abandonou e aí fundou a Brex. Entendeu? Então, a gente tem aí os dois casos. Temos também a CINT, vocês devem conhecer, né? A CIT, que fez uma estratégia diferente. O que a CIT fez? Ela identificou uma empresa americana que pudesse ajudá-la a expandir as suas soluções, né, e os seus serviços, e fez uma aquisição. Então, ela expandiu através da aquisição. Essa foi a estratégia. Okay. Obrigado pela pergunta e a resposta. Andy, por favor, você pode... you can ask a question for Marlise before your presentation. Sure. An easy one for you, Margarise. So you talked a lot about what Bay Brasil can do for Brazilian companies who are interested in getting more connected into the U.S. How should folks in the room, think about Bay Brasil, and how do they get more involved if they're interested? Come talk to me. No, yeah. So we are helping. I showed you some of the companies that we are helping. If you have plans to expand or to learn more about what's going on in that region, I'll be happy to talk to you and see if you can help your company work with ABS through this new partnership to help companies, because in the end of the day, what we want is more dialogue. And through dialogue, we can create more opportunities. I reply in English, but Mas okay. Deixa só rapidinho, porque eu falei em inglês. No, everybody. Alguns, tem tradução simultânea. Alguns, mas está okay. Todo mundo com o ouvidinho? Sim, está ok. Fala comigo no final. E agradeço. Tá? Agora nós vamos convidar Andy to talk about
Silicon Valley Bank, and what the importance of money for investments, innovation, and what you can do here if the Silicon Valley Bank network from Brazil, Israel, and Silicon Valley. Thank you. Great. So was that a question? You can talk in English. Yeah. Be free. Okay, thank you. Yeah. But you can talk in Portuguese also. Yeah, tudo bem. Like Paul, I don't speak very much Portuguese, if any, even though I've been to Brazil many, many times. So bad on me for not knowing more. My colleagues are trying to teach me more so I can say things like agua con gelo now. So very, very impressive, I know. So again, my name is Andy Tsao. I'm a managing director at Silicon Valley Bank. And I lead a group within the bank that we call our Global Gateway. And I have one of my team members, Julia, here with me today, as well as Rafa, who's another colleague of ours at the bank. And the Global Gateway business is really looking at new markets for Silicon Valley Bank outside of the US, where we don't have any physical offices. And that started with Brazil back in 2012. So what I'd like to do over the course of the next 15 minutes is just to give you an overview of what we do at Silicon Valley Bank, for those of you who aren't familiar. Talk a little bit about what's happening in venture capital in the U.S. from a sort of a high-level perspective, and then maybe contrast a little bit to what we're seeing here in Brazil and in Latin America. So about Silicon Valley Bank, does anybody know who we are? Have any outside of my colleagues? Okay, a handful of people. Well, Silicon Valley Bank, we're 36 years old now. We are the leading bank in the U.S. that focuses exclusively on the tech and innovation sectors. We were really founded by entrepreneurs to become a bank for entrepreneurs. And what does that mean today? Today that means we bank more than 50% of the venture capital-backed technology companies across the U.S. And in terms of the investors, the VC firms, we bank about 2/3 of those investors. So while we're still, at about 3,000 employees, we have 30 offices across the U.S. We're still about the 45th largest bank in the U.S. by asset size, if you sorted us by assets. But in terms of the tech and innovation sectors, we've been the long-time market leaders. Again, we are focused exclusively on the tech and innovation sectors. You can see some of the areas that we focus on, including hardware and infrastructure. Software and internet is the largest part of our portfolio. Life sciences is about 20% of our business. Energy resource innovation is sort of clean tech as well as agri-tech. And then actually banking venture capital funds and venture capital funds now is a substantial part of our business. If you look at our loans, it's almost half of our business today. And finally, you'll see one little outlier, which is premium wines. And while that's not technology, it's something we really enjoy. And if you think about it, there's quite a connection between the wine business and the technology industry. We'll move on. So people ask, what makes Silicon Valley Bank unique? And a lot of what makes us unique has nothing to do with the products and services that we provide, which are corporate banking services. And so this kind of speaks to that, is that our platform, we really connect the innovation ecosystem. So as I mentioned, we bank more than half of the entrepreneurs who've raised outside funding. We bank 2/3 of the investor community. We work with the research universities. We work with all the service providers in our space. So it's that ability to connect our partners across that platform that make us really unique.
And as we like to say, we hope to increase the probability of the success of our clients and partners because of what we do at Silicon Valley Bank. Just some quick facts and figures. Again, $64 billion in assets, again, makes us about the 45th largest bank in the U.S. Nearly $30 billion in loans. So again, many of our products and services are built and designed for high growth technology businesses, and a lot of the lending that we do, in fact, we have about $1 billion in loans to startups. And that's something that's not quite available here in Brazil and Latin America quite yet. There are two funds that have started to provide some of that kind of financing, but it's something that we've pioneered in the U.S. for more than 30 years now in terms of lending to startup companies. And then as they scale, we can provide them with much more traditional forms of financing. In terms of our international footprint, again, we're in US, UK, Canada. We have a joint venture in China. We are in Germany and Israel as well in terms of our physical offices. And outside of Latin America, for our Global Gateway team, we also are focused on markets like India, Australia, New Zealand, and the Middle East. Okay. All right, so before I jump into some of these trends that we're seeing in the U.S., I'll just talk a little bit more about what we've been doing here in Brazil. And so I mentioned that we started first coming to Brazil back in 7 years ago. Back in 2012 was the first trip we came to Brazil. And at that time, if you recall, it was sort of the peak of one of the first venture waves here in Brazil. Of course, we didn't realize it was the peak when we first came down, but shortly after 2012, if you think of the Brazilian economy, it sort of flattened out that year. It had been growing quite quickly the prior years. It's sort of 2012 it flattened, and then it started to decline, and then of course you got into all the fun of the impeachment and the awful recession that happened here in the economy. But we kept coming because we saw amazing startup companies and amazing entrepreneurs here in Brazil. And despite the fact that the economy was in such a deep recession, these startups kept growing and growing very quickly. And part of that is that the innovation that they're providing and the opportunities that they're attacking, if you will, are so large. There's so many problems to solve here in Brazil that those companies continue to grow very, very quickly. So when I think back on the entrepreneurs and companies we first met in that era, they included David Velez, who's CEO and founder of Nubank. They include Sergio Fiori, who's the CEO of Creditas. And today we're working with companies like Logi and Quintandar, and all these companies have raised hundreds of millions of dollars. Nubank today has a last published valuation of more than $4 billion. So companies that we worked with when they were just startups today are, not all of them, but quite a number of them have turned into quite valuable companies. And by the way, this is how our model works in the US as well, right? We work with companies like Uber when they were startups in a garage, and even today, as big as they are, we still have a banking relationship with Uber. We're not their only bank anymore, but we continue to work with them. So we're really proud of our clients here in Brazil. And for contrast, let's talk a little bit about what's happening in the U.S. from a venture capital perspective. And by the way, we don't have a physical presence here in Brazil, so we're not a bank in Brazil. My colleagues and I are here once a quarter, typically speaking, and today we have more than 250 Brazilian clients. And the way we're able to work with those companies is through our U.S. platform, because many of the Brazilian
startups or venture capital firms that operate in U.S. dollars typically set up offshore, in jurisdictions like the Cayman Island for tax purposes and for corporate governance purposes. And we're able to help companies at that level rather than onshore here in Brazil. So looking at this slide is talking about venture capital invested in the U.S. So you can see from the last 10 years, we've been on this really nice up cycle. And in 2018, it's very, very obvious how much greater 2018 was than any of the other years at nearly 135 billion. That set the highest record in history for venture in the U.S. Prior to this, it doesn't show it, but in the year 2000, and there was $105 billion invested. That was the previous high watermark, if you will. And so to get to 135 billion was quite a large amount of investment for the year. These numbers haven't been updated, but the information just came out this week in terms of where we are in the third quarter. So through the half year, there's about 66 billion. At the third quarter, I can update that at 97 billion for the third quarter of the year. So with some certainty now, we can say this year, 2019, we'll see greater than $100 billion invested in venture again. So again, showing the robustness of the market. You can see it's not so obvious, but if you look at the yellow line, that's showing the number of deals done during the year, and that number keeps coming down. So if you do the obvious math, what's happening? You have larger deals being done. Fewer deals, but larger deals. And so these mega rounds continue to dominate venture capital today. And if you compare that to what's happening in Brazil and Latin America, there's some similarities. The patterns are similar. So as Margarise was talking about in her slides, just in 2016, across Latin America, only $500 million was invested. And that, as of last year, we reached $2 billion. And as Margarise's numbers showed, by the half-year mark of 2019, we're already at $2.6 billion. And so we know that we've already seen several fundings in the third quarter that suggest by the end of the year, we will be in a position where we'll be well over $3 billion. And more than likely, you'll see venture doubling again in 2019 versus 2018. So very strong investment pace in Latin America. And Brazil makes up always about 80% of that. This year is a little bit distorted because the company Rappi in Colombia raised $1 billion. So that sort of distorts the image a little bit. But Brazil is always the biggest part of Latin America for venture capital funding. Again, just for contrast, that if you look at the China market, and there's stronger connections between Brazil and China these days as well. The transportation company Didi acquired 99 2 years ago for $1 billion. And the China market last year was nearly the size of the US market at about $105 billion invested. This year, you've seen a sharp contraction in what's happening in China. I think the trade tensions with the US haven't helped. And you've seen just in the last quarter, the second quarter of this year, that investment in China dropped to about $9 billion versus in the US we had about $28 billion. So there's quite a sharp contraction in China, but we think long term that China will continue to be a very large and robust venture market. And there are many parallels to the way China developed that I think Brazil can look towards that perhaps are even more analogous for Brazil than the US market, just in terms of sort of the developing nature of the China market. So I think this is my last slide, and it just shows by contrast. This is
this is looking just at the early segment of venture capital in the U.S., looking at the angel and seed deals. And here, again, it's two sides of the spectrum. We talked about the mega deals happening in the U.S., large multi-hundred, sometimes billion-dollar transactions. On the other side of the market, you see the yellow line continue to decline. And so what does that mean? Again, there's the pattern of fewer but larger deals is happening even at the angel and seed levels. But it also means that investors are being more selective at the earlier stages, in part because of the amount of liquidity in the system dictates writing bigger checks. And bigger checks means that you have to have a larger valuation, basically, to justify those investments. And so investors are waiting to see more value, therefore more traction in terms of the business before they write that first check. So overall, again, at greater than $100 billion levels, there's unprecedented levels of liquidity in the market. Some people begin to wonder, after 10 years of going up and to the right, whether we are at the point where we'll see a corrective cycle. We know in our business that this happens every typically 7 to 8 years, so we're a little bit overdue. But and certainly if the noise around WeWork and the performance of Uber and Lyft and other shared economy businesses have people questioning whether we're kind of at the top of the cycle. But I think you can argue both sides of that, because at the same time, there's so much interest in innovation, there's so much capital coming in from non-traditional sources that all that liquidity continues to allow the system to continue to operate at very high valuation levels. So I will save you the last 12 seconds and end there. Thank you. And I'd be happy to take any questions. Thank you. Thank you, Andy. Now you have two questions, one for each one. You can start with Margarisa from a question to Andy. And there are quite a few entrepreneurs here. If somebody is planning to go to the U.S., how specifically Silicon Valley Bank can help them to navigate the market, get their funds they need, and all that? You're returning the favor, Margarita. Excellent Thank question. you. Well, thank you for that. And as I mentioned, we do have a number of Brazilian companies already working with us, and maybe it starts with my team. So Julia, who is here, is from Belo Horizonte, and she speaks Portuguese, obviously, very fluently. So the ability to connect with us and talk about best practices, what are we seeing other Brazilian and Latin American companies do when they enter into the U.S. market? How do they think about fundraising? Who are the right lawyers and accountants that people are using? How do you think about your funding that you're going to receive in U.S. dollars versus your operating expenses, which may be in real? And my colleague Rafa here can certainly help you with those kinds of questions. So because we've been focused on it for more than 7 years, and working with startups is our business, that we can point you in the right direction. And obviously, we would love to talk to you about being your bank as you think of expanding into the U.S. or raising international capital. Thank you very much. Daniel, it's your turn. Well, in the beginning of your presentation, you mentioned the importance of the private investment on this innovation ecosystem. We see in Israel a very mature market for that, and also U.S. How do you see the Brazilian investors on that? Because the Brazilian investors are not used to analyze such investment. They know how to analyze income. They know how to analyze a specific market. But they are
less used to understand the importance of the entrepreneur and what is the size of the market, or if they have a real solution for a real problem. How do you see the maturity of the Brazilian investor, or how you are seeing the progress through that? Thanks for the question, Danielle. It's an interesting one, and we've had the pleasure and opportunity to have worked with a number of the Brazilian VCs over the last 7-8 years. In fact, Silicon Valley Bank is a limited partner or an investor in 2 Brazilian funds, including Monaxis and Redpoint eVentures. So we've really been able to partner closely and watch their performance. And I would say that when we first came in 2012, we were impressed with the early stage VC community, but it was really just getting started at that time. I think one of the things that not everyone, but a handful of funds here in Brazil did a really good job in terms of working alongside global investors to fund their companies. And if you look at firms like, whether it's, again, Monaxis or Kazek, who has people here on the ground, but they're out of Argentina. But in almost every one of their deals, they bring international investors in to help fund the growth of the businesses. And that's the way, we didn't talk about it specifically during my talk, but the role that U.S. investors have played with Brazil is to come in for the growth stage of the businesses. They need the local investors who really understand Brazil to pick the great entrepreneurs to really get those companies started. But then when those companies begin to scale and think of more international expansion, the U.S. firms have a lot of experience doing that, and obviously have great Rolodexes in terms of finding additional talent to help those companies grow. So a long answer to your question, I think we've seen a really strong evolution of the Brazilian VC ecosystem, in part because of the many years now of working closely with the U.S. investors, and this pattern of local and global in terms of the investor syndicate has been very successful in building some of these large scale-ups that we see here in Brazil, like a Nubank or a Creditas. Right, fantastic. Thank you very much, Andy. Só lembrete, para quem quiser fazer perguntas, nós estamos recebendo aqui no WhatsApp, depois vamos condensá-las e repassar aos nossos painelistas. O número é 96 300 3946. Tá? Nós vamos depois compilar essas perguntas e levá-las aos nossos painelistas. Nós vamos ter agora o Daniel, que é sócio fundador do Israel Brasil Innovation, que é uma ponte entre o Brasil e Israel, até para fazer esse triângulo ficar de pé, né? Silicon Valley, Israel e a nossa intenção aqui brasileira de fazer parte desse circuito tão restrito no mundo da inovação global. Muito obrigado, Daniel, a palavra é sua. Bem, muito obrigado. Obrigado, Gerson. Isso aqui que passa? Agradecer à ABS, começar parabenizando por esse evento, a decisão da ABS de ter uma posição dentro desse novo mundo e as tecnologias disruptivas dentro dele. Eu acho que muito importante uma associação como a ABS tomar uma posição. Agradecer ao Rodolfo pelo convite. Nos conhecemos em maio, numa visita do Rodolfo a Israel, que tive a felicidade, a oportunidade de recebê-lo lá, onde que firmamos uma parceria entre a IBI e a ABS. Já um spoiler, como parte dessa parceria entre a ABS e a IBI, estamos organizando conjuntamente uma missão para Israel em dezembro. Então, se vocês acharem que o que está acontecendo aqui é interessante e querem vivenciar de perto, vamos ter uma oportunidade de fazer isso junto. Para complementar as perguntas que a Margarida fez para vocês, quem de vocês já esteve em Israel? Bem, um grupo, algumas até umas caras conhecidas. Tivemos a oportunidade de nos conhecer lá, inclusive com o Gerson há 2 meses. Tive a surpresa de saber que iríamos dividir esse palco, e eu dei uma palestra lá em Israel com a presença do Gerson, então tivemos a felicidade de nos conhecer.
Bem, vocês já devem ter percebido há muito tempo que não só sou brasileiro, mas sou carioca, porque vocês podem ir para Israel, então certamente vocês sabem que eu sou carioca. Já estou vivendo em Israel há 26 anos, estudei em Israel engenharia de computação no Instituto de Tecnologia Technion, que é o principal instituto de tecnologia em Israel, onde que é responsável por mais de 80% da liderança desse mundo inovador de Israel. Servi no exército israelense num grupo de desenvolvimento de sistema de defesa da Marinha israelense, então já servi como engenheiro. Mais de 15 anos trabalhei num mundo de desenvolvimento, fui diretor de pesquisa e desenvolvimento da Intel, alguns anos no Vale do Silício, mas boa parte em Israel. E nos últimos 6 anos, entendendo que, por um lado, o Brasil tem as necessidades e oportunidades, por um lado, e Israel, esse celeiro de inovações, esse celeiro de soluções, para o outro, entendemos que precisava uma infraestrutura para juntar esses dois lados e, eventualmente, fazer acontecer. Foi essa base que nós criamos a IBI exatamente para fazer isso acontecer. Vou passar um breve vídeo para vocês sentirem um pouquinho de Israel. Israel, a small country that has become a powerhouse of science, technology, and innovation. Country of shortcuts, efficiency, and sophistication. From Rambam to Einstein via myriad medical marvels, a land flowing with milk and honey, but also with science and research, where things are not done by the book and where operating instructions are merely a recommendation. The land of the Bible, yet with nanotechnology and an amazing iron dome to cover your head, with Venus above showing farmers below where to plow. A land of give and take, protecting computers and networks. Of remembrance and never forgetting, where water is desalinated and drip irrigation nourishes our fields, where there's no need for boxes because everyone thinks outside of them, where people believe in doing it another way, reinventing ourselves for the past 70 years. 70 years of great ideas, expansion to new horizons. 70 sparkling years igniting technological progress and nurturing brilliant new concepts that change our world. Israel, a land of pursuit of the unknown, of prominent scientific and technological brains who have shined on the international scene for years. 70 years, and it's only the beginning. Uma das coisas que vocês viram aqui é a diversidade de soluções em diversos setores, diversas necessidades que o mundo tem afora. E uma outra coisa que se pode se perceber aqui é a profundidade das soluções. A gente pode ver aqui, muito parecido com o que vimos o que foi falado sobre o Vale do Silício, a densidade de startups que tem, a quantidade de investimento que tem, a maturidade de tudo que está acontecendo em Israel. E, no final das contas, se a gente olha como tudo isso é possível, a gente precisa ter uma sinergia muito grande sobre os diversos players que atuam dentro desse ecossistema de inovação. Porque você não tem como chegar a soluções tão profundas se você, por um lado, não tem uma base da academia muito forte, que é, no final das contas, a base das grandes soluções. Agora, o Brasil não tem pesquisadores menos qualificados do que Israel, menos qualificados que os Estados Unidos, mas a desconexão desses pesquisadores com a necessidade do mercado é muito grande. Você tem um governo que sim quer incentivar a inovação, mas, novamente, a desconexão entre o capital investido pelo governo e a necessidade do mercado e as grandes academias é muito grande. Novamente, o investimento privado, os VCs, se eles não tiverem uma conexão muito grande, eventualmente tudo isso fica no chão. Eu quero dar, talvez, 2 exemplos de alguns projetos que nós tivemos envolvidos. Um dos parceiros nossos aqui no Brasil é a Citrosuco, e acho que todos vocês conhecem a problemática do suco de laranja hoje em dia, a vontade do mercado de ter
um suco com menos calorias, com menos açúcar. Eventualmente, nós identificamos uma patente da Universidade de Jerusalém, um pesquisador que conseguiu desenvolver uma solução para reduzir açúcares em sucos naturais. Então, o que começou numa patente da universidade, eventualmente criou-se uma startup, foi incubada, que é um modelo de incentivo à inovação, que é uma parceria entre o governo e uma grande empresa israelense, que tem um ponto interessante nessas incubadoras, 25% de investimento do governo e 75% do setor privado. Porque eu estou mencionando a porcentagem para deixar claro que sempre a maior parte do investimento será do setor privado para ter uma gestão, para ter um foco. Depois disso, eventualmente, chegou os VCs, chegou o Andy e seus amigos investindo nessa startup para que, quando o momento está relativamente propício, chegar nas multinacionais, que no caso, a Citrosuco, para não só chegar para essa empresa e comprar essa empresa ou investir nessa empresa, senão para definir o que ela quer, porque ela poderia pegar essa tecnologia e desenvolver uma solução para reduzir o açúcar no mel ou no suco de maçã, e veio a Citrosuco dizendo que quer no suco de laranja. Então, eventualmente, toda essa sinergia entre os diversos players, o que faz com que, eventualmente, você está resolvendo um problema verdadeiro, com as ferramentas verdadeiras, com o capital correto e chegando a uma conclusão interessante. Só para também exemplificar o que isso acontece não só com as instituições, senão também com as pessoas. A Innovation Authority é uma agência governamental de incentivo à inovação no Brasil, é a Autoridade de Inovação Israelense. Quem hoje é o diretor-geral do Israel Innovation Authority é o Aaron Aron. Ele, há 8 anos, ele fundou a Apple em Israel. A Apple decidiu colocar um centro de desenvolvimento em Israel e convidou o Aaron Aron para fundar a Apple. Hoje, 8 anos depois, já tem 4.000 pessoas trabalhando na Apple em Israel e o iPhone X foi desenvolvido por essa equipe. Esse mesmo Aaron Aron, antes disso, começou pela unidade de elite das Forças Armadas para desenvolvimento tecnológico, passou por uma startup, passou por uma grande empresa, Apple com uma multinacional, e essa pessoa hoje é um funcionário público liderando todos os projetos de inovação em Israel. Quer dizer, é um exemplo muito especial para colocar como todo esse movimento tem trabalhado de forma sinergética. O resultado disso é o que você está vendo aqui, que é, de fato, não só o foco em um setor específico. Hoje, a inovação israelense, ela se expande para todas as áreas da sociedade. O que a gente poderia imaginar, o que aconteceu no começo dessa jornada, enquanto que Israel começou com necessidades existenciais, digamos assim. Então, é um pouco mais claro que na área de defesa, na área de agro, pelo fato de não ter água, na área de cibersegurança, que é o que tem acontecendo hoje, são necessidades existenciais de Israel, e o resultado disso foi desenvolver soluções para essa área. Agora, então, o que aconteceu como processo? Primeiro, começou-se porque era o que Israel precisava. Eventualmente, o mundo começou a ver, legal essa solução aqui, eu quero para mim também. Então, Israel começou, de fato, a exportar inovação, exportar soluções. E aí, teve um terceiro momento que Israel viu, olha, mas por que eu preciso ficar limitado às minhas necessidades? Porque as necessidades de um país de 9 milhões de pessoas em uma área geográfica muito específica é muito específico. Eventualmente, Israel teve que sair para o mundo para entender o que o mundo precisa, que Israel tenha a capacidade de trazer soluções. Se eu pego a área de automobilística, por exemplo, uma área, acho que talvez um exemplo extremo do que é saber desenvolver para necessidades globais. Israel não tem uma fábrica de automóvel, todos os carros, já quem foi lá viu que o tráfego lá é pior do que o de São Paulo, e 100% de carros importados. Israel tem mais de 400 startups para a área automobilística. Empresas como Mercedes têm um centro de desenvolvimento de Israel para isso. Quer dizer, então, esse entendimento do desenvolvimento global é muito grande, e pode-se talvez pensar como é que chegou-se nisso. Talvez vou dar um exemplo da minha própria experiência dentro do exército israelense. Como eu falei antes,
eu estava num grupo de desenvolvimento de sistema de defesa, recebemos um novo míssil iraniano, que a gente deveria trazer uma solução para a defesa contra esse míssil. Agora, vocês podem imaginar que a gente não recebe uma especificação em 3 cópias e a gravação do radar, como é que fica. Recebe-se alguma coisa. E com essa alguma coisa, temos que desenvolver um sistema. Agora, com o caminhar do tempo, você recebe mais informações, algumas informações contraditórias com o que você tinha antes, e, eventualmente, você tem que amadurecer a solução até chegar num ponto que você tem uma solução satisfatória. Se você pega esse pensamento e a gente migra para o mundo que nós vivemos, você nunca sabe exatamente o que o mercado quer, você nunca sabe exatamente o que seus competidores estão fazendo. Então, a visão global de você tem que caminhar, mesmo não tendo todas as informações, e todas as informações pode ser, você não sabe que mercado que você quer atuar, você não sabe o que o seu competidor está fazendo, e você constrói isso em todos os parâmetros, seja como você constrói o seu marketing, como é que você constrói a arquitetura do seu software, do seu hardware, como você constrói a sua empresa, pensando global, desde um primeiro momento. É uma das coisas principais que faz com que Israel consiga caminhar em todas essas áreas e em todos os mercados de forma bastante natural. Como resposta para a Margaride, com muitas pessoas de vocês respondendo que vocês são empreendedores, uma pequena dica que eu posso dar é: tentem ser globais desde o primeiro momento. Não fiquem presos a um mercado que você quer atuar, a um setor que você quer atuar. Tenta ser o mais flexível possível, tenta ver qual que é o core da sua solução muito forte para, eventualmente, porque as coisas vão mudar, então construa isso desde o começo, para que depois de eu falar, errei. Quer dizer, eu acho que é um ponto que é importante e é uma das coisas que Israel é muito forte. O resultado de tudo que a gente viu até agora é esse slide aqui. A Margaride mostrou as empresas brasileiras que estão situadas em Israel, e essa é uma dor muito grande que eu tenho, porque se a gente olha esse slide aqui, a gente vê algumas empresas que a gente acredita que é um pouco mais natural. Uma Intel está em Israel, uma Google está em Israel, a Apple e um Facebook, umas coisas que a gente pode imaginar que é um pouco mais óbvio. Mas se a gente começa a olhar empresas como Johnson & Johnson, 3M, Pfizer, Novartis, é um pouco mais natural, mas eu começo a entender que as possibilidades são muito mais amplas e, eventualmente, todas essas empresas, essas grandes e gigantes multinacionais, entenderam que faz sentido estar lá situado. Agora, o que nós não estamos vendo aqui são as empresas brasileiras. E se você pensa que o Brasil tem peculiaridades, por causa da sua extensão, por causa da segurança, por uma série de razões, o Brasil tem suas peculiaridades. Então, eu gostaria muito de ver mais e mais empresas brasileiras situadas em Israel para chegar, eu quero que você desenvolva isso para mim, e não ficar esperando que essas empresas, essas startups, os pesquisadores israelenses façam a solução que o Brasil precisa, porque eles não vão fazer se não tiver um posicionamento claro das empresas brasileiras do que elas querem e o que o mercado brasileiro precisa. Obrigado. Perfeito, Daniel. Não, obrigado. Nós vamos agora ter 2 perguntas, uma de cada panelista. Vou começar pela Marlise. Daniel, eu acho que um componente comum entre Israel e Vale do Silício é esse casamento, iniciativa privada e academia. Além disso, baseado na sua experiência em Israel, o que mais é preciso para que o Brasil seja um líder em inovação? Cooperação, 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 cooperação. O brasileiro tem a suspeita muito grande, não compartilhar a sua solução, não compartilhar o seu problema, com medo que o outro vai, talvez, roubar a sua solução. E, eventualmente, não tem como chegar a soluções verdadeiras, seja por questões de time to market, porque se cada um for inventar sozinho, eventualmente, você vai perder o trem.
você eventualmente não vai ter uma solução mais completa. Então, quando os brasileiros, os empreendedores brasileiros, entenderem que gritem a sua solução, gritem que você tem um problema, eventualmente alguém vai escutar e esse cara está fazendo um negócio legal, eu tenho algo que eu posso fazer junto com ele para junto transformar isso em maior. E eu tenho um problema, uma outra pessoa vai ter a sua solução. Então, eventualmente, essa cooperação e a cooperação entre todos os players é que eventualmente vai fazer com que o Brasil dê o próximo pulo. Perfeito, obrigado. So, Daniel, when we're talking last night at dinner, you were talking about the growing Brazilian population in Israel now. So, as you were talking about Israeli companies really going global from the very beginning, how do Israeli entrepreneurs today think of Latin America, think of the Brazil market? Do you see them looking for opportunities here in Brazil? Como base, não. O Brasil não é uma prioridade para o empreendedor israelense, o Brasil não é uma prioridade para as empresas israelenses. Como você mencionou, a visão é global. E o empreendedor israelense ele escolhe como primary market, como um primeiro mercado, os mercados que eles conhecem mais. Então, você vai ver eles de forma proativa indo para o mercado americano, indo para o mercado europeu, mesmo China, México. Então, tem muitos mercados que eles vão caminhar de forma proativa. Outros mercados que entendem que a inovação israelense possa fazer sentido para eles são um pouco mais reativos e esperando esses países chegarem para trazer. Então, esse é um convite para todos vocês, falem, gente, tem muita coisa interessante acontecendo lá, vai buscar que eles vão junto com você. Se você for, eles vão com você até o fim, mas eles precisam ver um parceiro local bastante interessante, bastante forte, e forte e interessante pode ser por dinheiro, pode ser porque você tem um mercado, pode ser porque você tem um conhecimento do mercado, pode ser por sérias razões, mas você tem que ir para lá, mostrar seriedade, e o israelense vai com você. Mas, pelo menos no momento, eles não estão vendo o Brasil e não estão vindo para o Brasil de forma proativa. Daniel, obrigado. Andy, obrigado pela pergunta. Por favor, pode ficar. Eu vou fazer apenas uma pergunta a mais das que eu recebi do público para cada um dos senhores. Tá? Eu vou tentar resumir as principais perguntas, os principais temas. E vou começar pela Margaride, que fez a primeira apresentação. Na sua experiência dos Estados Unidos, na relação com o Brasil, empreendedores brasileiros, quais são as 3 maiores dificuldades a serem superadas por um empreendedor brasileiro se tornar global e ter no Silicon Valley um caminho para essa globalização? Acho que a gente ouviu muito na primeira apresentação do Paul, o mindset, né? A mentalidade de você começar global. O fato de que o Brasil é um mercado grande faz com que muitas empresas pensem primeiro aqui no Brasil. Eu acho que, aos poucos, os empreendedores estão mudando isso, os empreendedores que estão começando a empreender agora, nesses últimos 2, 3, 4 anos. Né? Eu acho que eles já estão fazendo, já estão com mais essa visão de o quanto ser global é importante. Tem um jornalista lá no Vale que diz que toda empresa é uma empresa de mídia, por causa da influência da internet. Então, eu acho que está cada vez mais tendo essa preocupação, né, em fazer com que a sua solução seja global. Obviamente, tem produto e tem serviço que não se aplica, que é específico uma solução aqui do Brasil, mas quando se trata de tecnologia, eu estou vendo que várias dessas empresas, e olha os casos de empreendedores já muito bem-sucedidos que a gente tem lá no Vale,
né? E que empresas brasileiras que estão sendo super bem avaliadas, estão conseguindo fundos de VCs super importantes que investem em empresas globais, né? O caso que eu citei da Brex, por exemplo, a Klein Perkins, que é um dos principais VCs, investiu na Brex. O fundador do PayPal está investindo na Brex. Então, você vê líderes conhecidos internacionalmente acreditando nas empresas brasileiras. Eu acho que esse é só o começo. Vai ter muito mais notícia boa sobre o Brasil por aí. Obrigado, Marlise. E ainda a pergunta é para você agora. Nós temos, na área financeira, um ponto chave que é a credibilidade e a confiança nas relações de capital e empreendimento. Nós temos alguns casos de investimentos bem-sucedidos, outros nem tanto, e nós temos um caso recente do WeWork, sobre a estrutura dessa operação, alguns questionamentos que foram levantados. Qual a influência desse caso, de outros casos, para as empresas brasileiras, dadas as dificuldades legais de atuação no Brasil ou de relacionamento capital, trabalho e financeiro? Qual é a experiência que o Silicon Valley pode trazer, o Silicon Bank pode trazer para que nós possamos ter segurança jurídica e possamos fazer bons negócios para atrair capital? They're just finishing their question here. So, Gerson, I'm not entirely sure of the example that you were mentioning. It was our high-profile case recently. I suppose there's certainly been cases, in the U.S. recently, particularly WeWork as an example, right, of a company that's gotten a lot of scrutiny over some of its business practices. So it happens everywhere, right? It's not certainly tied to Brazil, and we, in our experience, over the 7 years that we've been doing business here, we haven't seen any increased level of issues with Brazilian companies relative to other markets. So that's, I suppose that would be one data point. I suppose looking at the market that we tend to focus, which is staged finance with venture capital firms, many of the firms that we work with or partner with really set about trying to raise their funds and operate in a way that are at U.S. or sort of global standards. And so when they, if you look at the funds I mentioned before, like a Monashis or a Redpoint or a Kazakh, the investors in those funds are similar to any other fund in the U.S., like Kleiner Perkins, as Margarita mentioned, or you name the Sequoia, Excel. They're similar investors in those funds, and so they've gone to the level of setting up a level of credibility within their funds that they're getting good advice in terms of how they operate and how the investment decisions they're making, as well as the corporate governance that they are providing back to their limited partners, their investors. So again, we've seen very little issues beyond what's kind of normal. This is a risk-based business after all. And again, I think if you just look at the proof in terms of some of the fantastic companies that have been built, like a New Bank, and I keep mentioning the same companies. There were many, Alogi, Quintandara, Loft. No bank. Ultimately, we'll still see. These companies haven't gone public yet. We'll see when these liquidity events come around. But I think institutional investors around the world are looking more and more at Brazil as a positive opportunity. And with all the growth, I think in anything, like any other investment decision, people are more focused on the greed side, the ability to make a lot of money, versus the risk side. And given that the Brazilian economy is improving, I think the perceived risk is starting to decrease. Thank you very much, Andy. The last question is for you, Daniel.
Há uma curiosidade muito grande nessa comparação, o modelo do Silicon Valley com o modelo israelense, né, a geração Fortnite, né, todo o espírito Fortnite, e um país de 70 anos, com tão pouca gente, muitos imigrantes. O que nós podemos ter de paralelo ou de diferença entre um modelo e outro, que com a tua raiz brasileira e hebraica, pode nos aconselhar aqui para aproveitar para um modelo tipicamente brasileiro, pegando as melhores experiências mundiais? Bem, a gente ouviu bastante sobre as similaridades. Acho que tanto a Margarise como eu mencionamos assuntos como investimento privado, mencionamos assuntos como diversidade, assim como o Vale do Silício, Israel é um país de migração e tem bastante diversidade. O Brasil não aproveita suficiente a diversidade que o próprio Brasil tem, e diversidade brasileira não só negros, brancos, mulheres, homens e afins, não aproveita suficiente os imigrantes que o Brasil tem. O Brasil tem muita imigração, só que, eventualmente, a imigração é muito concentrada e ela não entra dentro do mundo empreendedor, trazendo os valores que a imigração tem. Então, acho que o Brasil precisaria aproveitar muito mais essa abertura, essa diversidade que o Brasil tem, inclusive dos próprios imigrantes. A relação com as universidades. Esse é um dos pilares que eu acredito que o Brasil tem que dar um avanço significativo. Nós conversamos, na sua visita a Israel, sobre como o ecossistema de Florianópolis está sendo quase que um exemplo para o Brasil todo, mas, ainda assim, a relação com as universidades ainda está muito aquém do potencial. E, eventualmente, se você não tem as universidades envolvidas, a profundidade das soluções serão limitadas. E, eventualmente, é algo que tem muito a aprender, tanto no Vale quanto em Israel. O governo buscando o que o empreendedor precisa, o que os fundos precisam. E, por outro lado, tanto os empreendedores quanto os investidores acreditando que o governo pode ajudar. Muito do pensamento do Brasil é que, se o governo não atrapalhar, está bom o suficiente. E esse pensamento talvez seja suficiente num primeiro momento, mas se a gente quer olhar o Brasil caminhando para um novo patamar, o governo tem uma posição significativa nisso. Então, toda essa sinergia tem que acontecer para, eventualmente, chegar a nível, e o Brasil vai chegar. O Brasil tem como você mesmo falou, o Brasil muitas vezes está atrasado 10, 15 anos, mas não leva 10, 15 anos para fechar esse gap, pelo fato do Brasil ter a oportunidade de aprender o que está acontecendo no Vale, o que está acontecendo no Israel, o que está acontecendo no Japão, na Alemanha, e, obviamente, adaptando para a realidade brasileira. Eu tenho certeza que o Brasil vai chegar lá. Como foi mencionado aí o pessoal do painel passado, muitos otimistas, eu certamente sou um otimista. Eu tenho certeza que esse empreendedorismo maravilhoso que está acontecendo no Brasil vai passar para o próximo nível, onde os investimentos vão chegar, a profundidade das soluções vão chegar, as empresas vão mais e mais ser globais, e o Brasil vai chegar numa posição muito significativa de desenvolvimento tecnológico a nível mundial. Não tenho certeza disso. Muito obrigado, Daniel. Queria agradecer aos nossos convidados, painelistas, Margarise, o Andy e o Daniel, pelas contribuições, pelos insights e pela experiência aqui compartilhada. E, em nome da ABS, em nome do público, dizer parabéns a vocês, conteúdo de altíssima qualidade. Esperamos vê-lo em outra oportunidade. Muito obrigado. Devolvo a palavra para a organização. Obrigada. Obrigada. Muito bem. Para